Queridos amigos da Associação Espírita Cristo e Caridade, uma boa noite a todos. Dentro de alguns minutinhos nós vamos iniciar a nossa exposição desta noite. Desde já eu quero agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, à página da Associação Cristo e Caridade. Antes de nós iniciarmos, então, se alguém quiser colocar uma música aí na sua casa, colocar uma água num copo ou numa jarra para fluidificar, fiquem à vontade. Eu não vou colocar música aqui para que cada um possa transformar o seu lar essa noite no ambiente que for mais aconchegante para cada um de vocês. Eu espero que nós tenhamos uma excelente noite. Se alguém quiser dar o feedback de como está o volume e a imagem aí nos aparelhos de vocês, é muito bem-vindo, porque aí eu tento me ajustar e me adequar aqui. Antes da gente iniciar, quero passar alguns recados da casa, né? Em primeiro lugar, para aqueles que não são frequentadores da casa e que estão visitando a página pela primeira vez, que curtam a nossa página, que acompanhem a nossa programação. As nossas palestras, elas acontecem sempre às segundas e às sextas-feiras, a partir das 20 horas. E também vão se prolongar de forma online durante algum tempo ainda. Nós também, nos períodos normais de funcionamento da casa, temos às quartas-feiras os estudos sistemáticos da doutrina espírita. Aos sábados, as aulas de evangelização infanto-juvenil, que acontecem a partir das 14h30. Os estudos às quartas-feiras a partir das 20 horas também. Então, nós convidamos todos vocês a curtirem, a divulgarem, a seguirem a nossa página, porque muito em breve também nós estaremos pessoalmente com todos esses amigos queridos. Antes da gente iniciar o nosso trabalho da noite, como é de costume, eu vou fazer uma pequena leitura, e essa noite eu escolhi um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho muito bonito, muito apropriado para uma noite de segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, iniciando essa semana, que é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a piedade. Eu vou me permitir ler para vocês. E nesse momento, então, eu peço que cada um já vá serenando seu pensamento, esquecendo os problemas lá de fora, colocando seu coração, seus pensamentos e seus sentimentos abertos aos esclarecimentos que nós vamos aprender essa noite e que nós vamos compartilhar. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Ah, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude que, por excelência,
a que praticou em toda a sua vida o Divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Queridos amigos, eu lhes convido então por um breve momento a fecharem os seus olhos, a escutarem o seu coração, os seus sentimentos. E eu vou então fazer uma prece para iniciarmos os nossos trabalhos. Senhor nosso Deus, querido e amado Jesus Cristo, Espíritos superiores que a todos nós acompanham, te pedimos agora as tuas doces bênçãos. Que os nossos sentimentos, os nossos corações e os nossos pensamentos estejam todos voltados para a bondade de Deus, para a caridade, para a piedade, para o amor ao próximo. E que nesta noite, Senhor, no início desta semana, possamos receber as tuas doces bênçãos e os curadores fluidos que todos esses espíritos bondosos que nos cuidam em todos os momentos das nossas vidas possam nos dar essa noite. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que assim seja. O tema que eu escolhi para essa noite, o véu do esquecimento e a justiça divina, ele já foi abordado por outros expositores na nossa casa, eu já o abordei alguma vez, e como eu disse na minha última exposição sobre esse assunto, é um assunto que gera muita polêmica, que gera muita curiosidade e que também pode gerar diversos debates e diversas conversas. Mas apenas para aqueles que ainda não estão familiarizados com este assunto e aqueles que estão visitando a página pela primeira vez, quando o espírito desencarna e se transporta ao plano espiritual, durante o tempo que nós chamamos de erraticidade, que é o espaço de tempo existente entre uma reencarnação e outra, o espírito tem acesso às suas reencarnações passadas, às suas vivências, às suas experiências, e é neste momento, chamado erraticidade, que ele pode fazer um balanço de como foi a sua vida terrena e o seu desenvolvimento espiritual até aquele momento. E ali, através desse balanço, dessa análise, deste julgamento, em comum acordo com as ordens divinas, ele determina por vezes, ou é determinado por vezes, como será a sua próxima reencarnação. E ao reencarnar num novo corpo, iniciando uma nova jornada, todas essas experiências das reencarnações anteriores, elas são temporariamente esquecidas. Temporariamente porque essas lembranças ficam apagadas durante a vida terrena atual. E por que isso? Por que nós dizemos que o véu do esquecimento ele é a manifestação mais pura da justiça divina? Porque, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, o véu do esquecimento nos permite entrar em uma nova jornada, uma nova vida terrena, sem as viciações, sem as lembranças do passado, para que nós não sejamos influenciados nessa nova jornada a tomar decisões que não sirvam para o nosso esclarecimento, para a nossa evolução e para o nosso crescimento pessoal enquanto seres humanos encarnados, enquanto espíritos em processo de evolução rumo ao nosso Criador maior.
Eu fiz algumas anotações aqui e vou me permitir, assim como em qualquer palestra presencial, em alguns momentos consultar essas anotações para dar seguimento então à nossa exposição e eu não me desviar do assunto mais do que deveria. Então, esse esquecimento temporário, ele acontece para que a gente possa iniciar uma nova jornada, como eu disse, sem nenhuma tendência, sem nenhuma impressão, sem nenhum preconceito formado a respeito daquilo que nós vamos viver ao longo dessa reencarnação. Nós não perdemos, como eu disse, os aprendizados das reencarnações passadas, mas elas nos ficam borradas. E para que vocês possam ter uma ideia melhor de como seria isso, imaginem que vocês estão caminhando em um dia de muita neblina por um bosque e que essa neblina permite apenas que nós consigamos enxergar apenas alguns metros à frente. E que todo o restante dessa paisagem, ele é apenas um vulto. Nós podemos ter uma ideia vaga de como é a paisagem ao nosso redor. Mas nós não temos a clareza e a definição para conseguir descrever com certeza como é essa paisagem. E à medida então em que nós vamos caminhando, essa paisagem aos poucos vai se revelando. Essa comparação que eu fiz, ela é mais ou menos o que acontece na nossa encarnação atual, certo? Na medida em que nós vamos vivendo. Nós viemos ao mundo através dos nossos pais como crianças, encarnadas em um corpo de criança, e à medida em que nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, a paisagem da nossa vida, através dos diversos acontecimentos, dos diversos aprendizados, vai se revelando à nossa frente. E como que essa experiência do passado, então, pode nos ajudar? Através de um senso moral que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Muitas vezes nós somos colocados diante de alguma situação da nossa vida em que ninguém nos preparou para enfrentar aquela situação e nós tomamos uma atitude baseados na nossa intuição. Essa intuição, ela nos dá o senso do que é correto e do que é errado naquele momento em que nós vamos enfrentar aquela situação. E nós podemos dizer então, através dos ensinos dos espíritos, que essa intuição é a experiência adquirida nas reencarnações passadas. É claro que isso gera uma série de dúvidas e questionamentos. O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na página 114, ele passa por um questionamento em uma entrevista com um de seus interlocutores, onde esta pessoa, se colocando como um membro muito sábio e muito inteligente da sociedade na época, lhe faz a seguinte pergunta, e agora eu vou ler esse trecho para vocês. Ele fala exatamente o seguinte para Kardec. Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências, quando não se lembra delas, pois desde que lhe falta essas reminiscências, cada existência é para ele, qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que a cada dia ao despertar, perdêssemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior.
Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10 anos. Ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos prouveram as experiências do passado, vamos nos esforçar para evitá-las e não repeti-las. E esse interlocutor, então, ele ainda completa. É como um aluno de colégio. Eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da quarta série se não lembrasse o que aconteceu na terceira. E Kardec, então, instruído pelos espíritos, ele responde a esse interlocutor da seguinte maneira: se em cada uma de suas existências um véu esconde as lembranças do passado, com isso nada perde ele das suas aquisições. Apenas esquece o modo por que as conquistou. Usando o seu exemplo do aluno, direi que pouco importa saber onde, como e com quem ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba quando passar para a classe seguinte. Se os castigos recebidos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por ser preguiçoso e insubordinado? E Kardec ainda complementa: suponhamos ainda que em suas relações se encontre um indivíduo que anteriormente lhe causou muitas queixas, que o arruinou, o desonrou, ou algo ainda muito pior. E imaginemos que este espírito, agora arrependido, veio reencarnar agora no seio de sua família, a fim de reparar as suas faltas com você, através do devotamento e a afeição para consigo. E se os dois lembrassem de tudo o que aconteceu anteriormente, não se encontrariam eles em constrangedora posição, arriscando a reacender ódios e inimizades? Então vejam bem que através dessa explicação de Kardec, por si só ele já consegue derrubar essa teoria de que, se nós lembrássemos de todos os fatos e de todas as informações das nossas reencarnações passadas, nós poderíamos desta vez agir de uma maneira mais madura, de uma maneira mais pura, com mais bom senso, com melhores atitudes. No entanto, não é isso que acontece. Nós encontramos essa resposta no Livro dos Espíritos, na questão 392, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores a seguinte questão: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Em resposta, os espíritos lhe dizem: o homem não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, o quer assim. Sem o véu do esquecimento, que lhe cobre certas coisas, ficaria ele deslumbrado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz plena. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então vejam que os próprios espíritos já nos dão essa resposta e reafirmam as explicações de Kardec. Guardem bem a última parte dessa resposta que os espíritos dão a Kardec, onde eles falam: sem o véu do esquecimento que lhe cobre certas coisas, ficaria ele deslumbrado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz plena. Há um motivo primordial para que a cada reencarnação nós nos esqueçamos das nossas experiências vividas no passado. Esse motivo é justamente a nossa evolução moral, o nosso estágio moral diante
dos fatos que nós vivemos e diante dos fatos que nos são apresentados na reencarnação atual. E por que a elevação moral é o ponto mais primordial e eu posso até dizer o mais crítico? Nós temos que nos lembrar que o planeta Terra, na sua condição atual, ele é um planeta de provas e expiações. E o que significa ser um planeta de provas e expiações? Para aqueles que estão entrando na página e não têm uma familiaridade maior com os ensinamentos da doutrina espírita. Os planetas são divididos em diferentes graus de evolução. Quando eu falo diferentes graus de evolução, estou me referindo à evolução espiritual e à elevação moral. O planeta Terra, hoje classificado como provas e expiações. A primeira característica de um planeta dentro desta condição é que nele ainda prevalecem espíritos em cujo mal se encontram a maior manifestação dos seus sentimentos. Existe ainda uma quantidade maior de seres voltados para o mal do que seres voltados para o bem. E que todos nós que nos encontramos encarnados no planeta neste momento, e inclusive os espíritos desencarnados que nos rodeiam, tirando os espíritos superiores que estão aqui para nos auxiliar, todos nós ainda temos muito o que aprender, provas para sermos submetidos e expiações, ou seja, faltas para pagarmos. Então é normal que nós, apesar de todo o nosso estudo, de toda a nossa dedicação às diversas religiões, às diversas doutrinas, nós ainda sejamos influenciados em diversos momentos do nosso dia a dia por pensamentos mais inferiores, por pensamentos de inveja, de orgulho, de vaidade, de soberba, de raiva, de tristeza, de ódio, de malícia, de luxúria, enfim, por diversos sentimentos que fazem com que nós ainda, nesse estágio em que nós estamos vivendo, nós sejamos passíveis de nos corrompermos pelas nossas más tendências. E por que isso poderia ser um problema, então, nos nossos dias, nas nossas experiências? Não seria mesmo então de pensar que se nós tivéssemos a recordação de tudo aquilo que nós vivemos no passado, nós não poderíamos então utilizar essas reminiscências, essas lembranças, a fim de que nós pudéssemos então nos reconduzir ao caminho da evolução espiritual e da evolução moral com uma maior plenitude? Ah, se eu errei naquela vez em que eu estive numa situação semelhante, agora, quem sabe, então eu vou agir de uma forma diferente? Na maioria das vezes não, infelizmente. E existe em outro ponto do Livro dos Espíritos, complementar a essa questão 392, onde o Kardec perguntou se os espíritos esqueciam as suas vivências das reencarnações passadas. Na questão 397 ele pergunta, então, baseado nessa condição da elevação moral, nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? E os espíritos então respondem a Kardec: sim, à medida que o corpo é menos denso, ou seja, à medida que somos menos apegados à matéria e às suas experiências materiais, o espírito se lembra melhor das suas
reencarnações passadas. A lembrança do passado, ela é mais clara para aqueles que habitam mundos de uma ordem superior. Então aqui de novo a questão moral ela é abordada. Numa exposição passada, onde eu falei nesse assunto do véu do esquecimento, eu fiz uma pequena demonstração das complicações que nós já temos baseado somente nessa encarnação atual. Imaginem o seguinte: se cada um de nós tem um pai e uma mãe, e cada um desses dois indivíduos também tem um pai e uma mãe, se nós nos voltarmos a 10 gerações passadas da família de cada um de nós, nós teremos 1.048 pessoas envolvidas em uma história que correu por séculos até que nós tivéssemos sido concebidos pelos nossos pais. Então vocês imaginem aí a grandeza do que é uma única encarnação aqui na Terra. Agora imaginem reencarnar séculos e séculos até chegarmos onde estamos hoje. A quantidade de informação, a quantidade de acontecimentos, não só pessoais, mas a nível mundial, que ocorreram durante todos esses milhares e milhares de anos também. Porque há espíritos aqui na Terra ainda muito antigos e que ainda encontram-se encarnados aqui, concorrendo para o seu processo evolutivo. Vamos fixar então o olhar sobre esse nosso planeta. Há milhares e milhares de anos atrás, quando surgiram os primeiros primatas aqui na Terra, eles eram muito diferentes do que é hoje o Homo sapiens, do que somos nós hoje. Eles eram muito mais primitivos e com a sua parte fisiológica e espiritual adaptada às condições a que estava submetido o planeta Terra naquela época. E ali na última linha daquela questão da 392, quando eu disse para vocês guardarem aquela explicação dos espíritos, de que se nos fosse revelados os fatos e acontecimentos das nossas reencarnações anteriores, nós ficaríamos como que aquele que passa da escuridão total à luz total, sem nenhum tipo de intervalo de tempo. E eu vou usar um exemplo. Vamos pegar esse primata lá, o homem de Neandertal, há milhares e milhares de anos atrás, e vamos colocá-lo sem aviso nenhum dentro de uma sala de um cinema 3D, totalmente no escuro, colocar-lhe um óculos 3D e sem aviso nenhum iniciarmos um filme com um som altíssimo. O que aconteceria com o cérebro desse primata que só estava adequado àquilo que ele poderia aprender num mundo primitivo, numa era pré-histórica da Terra? O que aconteceria com ele? Certamente ele enlouqueceria. Agora vamos avançar milhares e milhares de anos à frente, até chegarmos aos nossos dias, até chegarmos a hoje, 6 de abril de 2020, às 20h24. E imaginemos que nesse momento nos fosse concedido acessarmos todas as nossas memórias das reencarnações passadas. Imaginem que hoje estudos científicos provam que o ser humano mediano, que somos nós, utilizamos entre 1,02 a 3% da nossa capacidade cerebral. E que temos aí os gênios como Albert Einstein, Stephen Hawking, que foram os grandes revolucionadores da física moderna, que usaram aí entre 5 a 6,5% da capacidade dos seus cérebros. Certo? Então, meus amigos, existe um motivo maior para que nós não possamos
acessar as informações do nosso passado. Não é só a elevação moral. É a nossa constituição fisiológica, é a nossa constituição cerebral, enquanto nós estamos encarnados em um mundo de provas e expiações e que temos muito ainda de evolução moral para atingirmos até entendermos os princípios básicos da doutrina espírita ou os princípios básicos dos ensinamentos que Jesus Cristo deixou aqui para nós na Terra. Então, da mesma forma que esse primata que foi submetido, então, a um filme num cinema 3D sem a mínima condição cerebral de acompanhar e entender o que acontecia, nós também certamente não conseguiríamos aguentar fisiologicamente uma carga de informações tão intensa, porque o nosso corpo ainda é muito denso. Os nossos pensamentos ainda somos muito limitados. Diante da imensidão de bilhões de espíritos, trilhões de espíritos que habitam o universo, nós ainda somos os bebezinhos do universo. Porque antes de um mundo de provas e expiações, tivemos apenas os mundos primitivos. Então nós somos os bebês do universo espiritual. E tal como bebês que enxergam apenas os seus desejos mais próximos, nós nos comportamos muitas vezes, e na maioria das vezes, em relação a essa questão do véu do esquecimento. Tal como bebês, nós normalmente queremos informações a respeito do nosso passado para resolver questões que eu diria assim, infantis e às vezes até um pouco romanceadas a respeito das nossas existências anteriores. Muitas pessoas procuram meios mediúnicos, cartomantes, adivinhadores, para saber quem foram nas encarnações passadas. Eu era rico? Eu era pobre? Eu fui rei? É interessante, né? Porque sempre que existe esse tipo de prática de adivinhação e regressão, ninguém lavou chão de castelo. Ninguém vendia pão nas ruas de um pequeno povoado. Ou eu fui faraó, ou eu fui um grande mago, ou eu fui um príncipe, ou eu fui um conde. Em momento algum eu fui uma pessoa normal. Em momento algum, às vezes, me passa pela cabeça que eu possa ter sido um assassino, que eu possa ter sido uma mulher, que eu possa ter sido um professor, um dentista, um farmacêutico, um padeiro, um marceneiro. É uma visão muito romanceada, muito infantil, acerca daquilo que nós normalmente gostaríamos de saber a respeito do nosso passado. E nada de altruísta existe que justifique esse nosso desejo, porque em nenhum momento a gente pensa em saber do passado para resolver os problemas do mundo à nossa volta, para nos tornarmos melhores. Nós, com a nossa visão limitada, com a nossa visão de bebê, nós queremos resolver o nosso problema, as nossas angústias, os nossos anseios. Às vezes nós queremos saber a respeito dos problemas do passado para que eu possa entender por que eu estou dentro de uma determinada família, por que eu estou dentro de um determinado relacionamento, por que eu odeio alguém, por que fulano me odeia. Quando, na verdade, eu perco um tempo precioso que eu poderia estar utilizando para saber que atitude eu devo tomar diante dos desafios que esta encarnação está me proporcionando neste momento. Isto é uma questão de elevação moral, é uma questão de conhecimento espiritual acerca de mim mesmo, acerca de nós mesmos. E não vai ser por um passe de mágica que nós vamos reacender em nós as lembranças deste nosso passado. Isso vai se dar naturalmente à medida que nós
tenhamos evoluído espiritualmente perante os ensinamentos de Cristo. Então, meus amigos, de nada vale saber como foi o nosso passado numa reencarnação anterior. E nós temos que pensar também o seguinte: vamos supor que por um breve momento, então, nós pudéssemos acessar informações somente daquele assunto que nós gostaríamos de saber. Por exemplo, quem foi a minha mãe numa reencarnação passada? Isso é uma informação fragmentada. Porque só saber quem ela foi dentro do meu círculo de convívio numa reencarnação passada não resolve em nada o relacionamento que eu tenho com ela hoje. Muito pelo contrário. Vai gerar mais dúvidas, vai gerar mais divergências, vai gerar uma série de sentimentos imprecisos que vão influenciar de forma negativa esse meu relacionamento com esta pessoa que hoje está minha mãe. Então, meus amigos, ou nós sabemos toda a informação que nos cercava na reencarnação anterior, ou nas reencarnações anteriores, ou então isso não nos serve de nada. E como eu disse, pensar assim é uma visão infantil, é uma visão romanceada daquilo que poderia realmente nos ajudar. Então, o que realmente nos ajuda? Nos ajuda seguirmos de maneira consciente, contando com a ajuda do nosso senso moral, estabelecendo todos os dias na nossa consciência a relação daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é justo, baseados na máxima que Jesus Cristo nos ensinou. Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Então, qual é a linha de conduta? Qual é o caminho a seguir? O caminho do amor. O caminho da caridade, o caminho da bondade, o caminho do servir ao próximo. E com certeza, à medida em que nós temos percorrido e evoluído neste caminho, nós certamente vamos nos aprimorar. Os nossos corpos a cada reencarnação se tornarão menos densos, menos ligados às intempéries e aos problemas das vidas materiais e cada vez mais próximos, com corpos mais fluídicos, com espírito mais elevado. E certamente, na medida em que esta evolução ocorrer, todos os mistérios nos serão revelados. Todas as coisas se abrirão aos nossos olhos, mas não aos olhos do cérebro, aos olhos do coração, aos olhos do espírito. E nós vamos cada vez mais compreender todos os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, vamos nos situar no presente, com olhos para o futuro. Vamos usar o nosso bom senso, vamos usar o senso do bom e do correto para guiar as nossas atitudes perante os nossos próximos, para que nós possamos contribuir com o crescimento pessoal, o crescimento familiar, o crescimento na nossa comunidade, o crescimento no nosso planeta. Vamos utilizar os nossos bons pensamentos e as nossas boas atitudes para com o próximo, para criarmos uma rede benfeitora de pensamentos e atitudes positivas que façam com que o nosso planeta consiga transpor todas as modificações e os desafios pelos quais ele está passando nesse momento, como planeta de provas e expiações, rumo também à evolução espiritual do planeta para um mundo de regeneração, que vai ser o próximo passo,
que vai ser o próximo degrau evolutivo da nossa Terra. E isso, meus amigos, nós só vamos conseguir através da prática do amor baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Para terminar, eu gostaria então que vocês, como sugestão, assistissem um filme de 1993 que se chama O Feitiço do Tempo. Tenho certeza que muitos de vocês já assistiram, mas eu sugiro então que assistam esse filme com olhos de quem assistiu a palestra agora e que raciocinem sobre passado, presente e as consequências do passado e do presente no futuro. Eu não vou descrever o filme, eu não vou dar nenhuma interpretação pessoal no filme, para que cada um de vocês possa, de acordo com seu entendimento, tirar as suas conclusões do que acontece no filme à luz da doutrina espírita. E agora, para encerrar então, eu gostaria de falar para vocês uma oração que eu acho muito linda, muito apropriada para este momento que nós estamos vivendo, que se chama a oração do horto. Próximo já da crucificação, Jesus retira-se por um momento da presença dos seus discípulos e dirige-se então a Deus, o nosso Criador, mas não para pedir para Ele. Jesus, nesse momento, pede por todos os seus discípulos e por todos os divulgadores do Evangelho do Cristo que viriam após ele e os discípulos. Ou seja, por nós espíritas, por todos os cristãos, independente da sua religião, que divulgam com amor, com abnegação, com carinho, todos os ensinamentos do nosso amado Jesus Cristo. Convido todos agora então a serenarem os seus corações, a fecharem os seus olhos e permitirem então que as palavras de Jesus Cristo entrem em seus corações e em seus pensamentos. Jesus assim orou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu os confiaste a mim, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles agora sabem que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo que é obra da tua criação e cuja perfeição se verificará em algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obriga o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou desta terra, Pai, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Compreendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusões e suas convenções, por pertencerem somente a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando tiver edificado o bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade.
O futuro está cheio desses operários dignos do salário celeste. Será de algum modo a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Que assim seja. Queridos amigos, mais uma vez muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela compreensão e que sigamos todos dedicados à obra de Deus e à obra do Evangelho de Jesus Cristo. Fiquem em paz nos seus lares, tenham uma excelente semana, que Deus os abençoe e que os mantenham seguros, a salvo, em paz, na alegria de Jesus Cristo e com muita saúde. Muito obrigado, uma boa noite e que assim seja.